Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Zé Luiz, é muito legal, mas vocês devem estar achando estranho eu estar aqui na frente hoje à noite, e para mim também é estranho, né? Muito fora da rotina, totalmente, mas os nossos pastores estão viajando, e esse mês aqui, nós estamos tratando como igreja de um assunto muito legal, muito importante, que é oração. E o pastor Tércio, que é o meu discipulador pessoal, ele sabe que para mim, pessoalmente, esse tema, oração, ele é fascinante. Eu tenho procurado ler tudo que eu tenho alcance, tudo que eu posso, tenho procurado escutar e tal. E foi assim que há um tempo atrás, talvez uns mais de 2 anos atrás, seguramente, eu tive acesso a um estudo, uma preleção do pastor Ed Renikiewicz. Então, o que eu estou trazendo hoje à noite aqui é um estudo apenas, um estudo bíblico, um estudo com base na palavra, que eu quero compartilhar com vocês, repartir com vocês, uma experiência que para mim foi extremamente importante, trouxe um impacto realmente, e mais do que isso, mudou a minha postura, mudou o meu jeito de encarar a oração. Então eu quero compartilhar com vocês isso hoje à noite, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus, inicialmente, no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 12 a 14. Você que conhece esse livro de Atos, sabe que ele é uma narrativa de Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele continua a sua narrativa, aliás, uma narrativa dirigida a Teófilo, e ele procurou ser muito diligente, como ele escreveu, né? Diligente na narrativa histórica, com detalhes e tal. Então, no início do livro de Atos, no primeiro capítulo, Lucas, ele descreve a maneira como Jesus deu uma instrução aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que ficassem em Jerusalém, porque eles receberiam o Espírito Santo e receberiam poder que haveria de vir sobre eles, e eles então poderiam ser testemunhas, poderiam viver como testemunhas de Jesus. Então, eles têm uma ordem clara, uma ordem muito específica. Fiquem em Jerusalém e esperem. E aqui, nos versículos 12 a 14, Lucas então continua isso, depois que foi dada essa instrução, depois que eles já estavam ali vivendo aquela realidade de esperar o derramamento do Espírito Santo, e depois também que Jesus já tinha subido aos céus para estar com o Pai. Então, vamos ler ali, Atos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que foi derramado e está em nós, está conosco, está sobre nós nesta noite, Ele nos traga a Tua palavra, Senhor, para os nossos corações e nos coloque no caminho da Tua vontade, porque é isso mesmo que nós queremos fazer, Senhor, caminhar no sentido de que estejamos sempre prontos a Te ouvir, estejamos sempre prontos a ouvir a Tua vontade sobre a nossa vida. Abençoa-nos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, entre tantas leituras possíveis,
ele tem uma leitura que dá para entender, ele nos ajuda a entender por que devemos orar, se Deus já sabe aquilo que precisamos, já sabe aquilo que desejamos, se Deus já conhece a nossa circunstância e a nossa realidade. Mais do que isso, por que devemos orar, se Deus vai fazer a vontade dEle? Se Ele vai fazer a vontade, deixa que Ele faça a vontade dEle e pronto. Agora, se é para orar, para que Deus faça outra vontade, que não seja dEle, quem seria assim tão prepotente, tão petulante, para pedir para Deus mudar de ideia? Sabe quem? Nós. Eu mesmo. Quantas vezes eu já orei pedindo a Deus para mudar de ideia? O Senhor só vai fazer chover, mas eu queria pedir para o Senhor reavaliar a situação. Olha, quem sabe não faz. Uma vez nós tínhamos um evento aqui na igreja, fora daqui e tal, e tínhamos uma atividade noturna, ao ar livre, estava tudo preparado, e o Cleocum disse que ia chover, bem naquela hora. E aí então nós oramos, não foi só eu, era uma equipe, nós oramos: Senhor, muda de ideia, Pai, muda de ideia. Então essa oração, para que Deus mude de ideia, para que Ele faça outra vontade que não a sua, embora Ele esteja presente nas Escrituras, na verdade ela não tem muito sentido, não faz muito sentido isso. Então, por que não é tão razoável? Porque a própria palavra nos ensina, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, João diz a nós que nós recebemos o sim de Deus para a nossa oração, quando a nossa oração é feita segundo a vontade de Deus. Então nós ficamos nesse dilema. Por que é que nós precisamos orar, se Deus já sabe o que nós precisamos? E por que é que nós precisamos orar? Para que Deus faça a vontade dEle, se Ele quer fazer a vontade dEle, ou ainda, se Ele vai efetivamente fazer a vontade dEle. Enfim, por que é que nós precisamos orar? Uma possibilidade de resposta é que nós empreendamos uma mudança de paradigma na oração. Porque a oração, tal qual nós a entendemos hoje, e na maioria das vezes a praticamos, ela parte do princípio de que aquele que ora é a causa primeira do fato a ocorrer após a oração. Ou seja, Deus, Ele responde orações. Deus, Ele é reativo, Ele é responsivo. Quem ora, propõe. Deus responde. Nós entendemos a oração muito comumente assim. Ora, quem ora age primeiro e Deus depois da oração, é um princípio também que não tem muito sentido, não é muito razoável. Mas é assim que na maioria das vezes nós oramos. Em segundo lugar, nós compreendemos a oração como falar com Deus, ou falar para Deus. E em vez de ouvir Deus. Falar em vez de ouvir. Também compreendemos a oração como uma ação da nossa parte que coloca Deus em movimento. E não uma postura da nossa parte diante de Deus que nos coloque em movimento. E por último, parece que a maioria de nós entendemos a oração e compreendendo que nós estamos muito preocupados e ocupados com este mundo e que Deus está lá desatento, sossegado, e que a nossa oração então chama a atenção de Deus para aquilo para o que nós estamos orando. Como se Deus estivesse desatento, despreocupado, desinteressado, como se Ele estivesse passivo, até que nós nos ajoelhemos e o fustiguemos com a nossa oração. Bem, tudo isso é possível, mas é meio difícil de acreditar que seja só isso.
Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos uma outra possibilidade. Eu estou dizendo que isso é possível, então eu estou propondo aqui, com este estudo hoje à noite, uma outra visão, uma outra possibilidade, que é que Deus está em movimento, Deus está agindo, Deus está ocupado, Deus está interessado. Na verdade, Deus, Ele quer fazer alguma coisa, Deus está muito comprometido em fazer alguma coisa. Mais do que isso, Deus prometeu fazer alguma coisa. Mais do que isso, Deus vai fazer alguma coisa, quer oremos, quer não oremos. Então, por que devemos orar? Justamente por isso. Porque Deus vai fazer alguma coisa, Ele está interessado e comprometido e desejoso de fazer alguma coisa, de interferir, e Ele quer nos ter como seus cooperadores. Ele quer agir não somente em nós, mas quer agir através de nós. Deus quer nos incluir naquilo que Ele está fazendo. Deus quer nos instrumentalizar nas suas ações no mundo. Vejamos se esse não é um possível padrão das Escrituras Sagradas. Nesse texto que nós lemos, por exemplo, está dito ali que os discípulos, os apóstolos, eles estavam em Jerusalém aguardando uma promessa. Ora, a causa primeira do evento chamado Pentecostes é Deus, não são os apóstolos. Deus promete, eles esperam. No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está dito que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu a mais de 500 seguidores. E no versículo 15 desse primeiro capítulo de Atos, está dito que 120 estavam ali reunidos em oração. De 500, 120. Ou seja, nem todo mundo estava orando. E esses que estavam ali orando, estavam fazendo o quê? Esperando o cumprimento de uma promessa. Uma promessa que representa o empenho de Deus em fazer alguma coisa. E Paulo escreve a Tito, dizendo que Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então, o cumprimento da promessa de Deus não depende da ação fiel do homem. Por quê? Porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus cumpre as suas promessas não necessariamente por nossa causa, mas Ele cumpre as suas promessas porque é da sua índole, é do seu caráter. Ele está empenhado com a sua palavra e com a sua glória. Ele é fiel à sua glória. Ele é fiel no sentido de ser íntegro para consigo mesmo. E quando Ele diz, eu vou fazer, Ele vai fazer. Então aqui Deus promete derramar o Espírito Santo, e estes homens e estas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, eles estão esperando, estão em oração, esperando o cumprimento de uma promessa. Eles não estão pedindo, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Eles estão esperando que Deus cumpra a promessa que fizera ao de derramar o Seu Espírito Santo. Por quê? Porque o derramamento do Espírito Santo ele não é uma resposta à oração. O derramamento do Espírito Santo aconteceria independentemente da oração dos discípulos, mesmo se estes homens e essas mulheres não orassem. Por quê? Justamente porque é uma promessa, não depende. Jesus disse, fiquem aí e eu vou derramar. Deus vai derramar o Espírito Santo. A mesma coisa nós podemos deduzir do livro de Daniel. O profeta Daniel, lá no capítulo 9, o que está acontecendo lá? O povo de Israel está cativo na Babilônia, nos tempos de Daniel. Vamos ler? Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Para quem não trouxe a Bíblia, está ali o texto. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras
conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, note, importante, que Daniel lia o profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Pergunta: quanto tempo demoraria a desolação de Israel, de Jerusalém, se Daniel não tivesse orado? 70 anos. Por quê? Porque o profeta Jeremias falou: a desolação, o cativeiro, vai durar 70 anos. Se Daniel orasse ou não orasse, o cativeiro duraria 70 anos. E Deus moveria o coração de Ciro, o coração de Dario, como moveu, de fato, independente da oração de Daniel. Então, por que Daniel orou? Justamente porque ele descobriu que o cativeiro duraria 70 anos. Então, quando ele estava lendo o profeta Jeremias, ele pensou: 70 anos? Opa, acaba agora. Então, eu vou orar. Aliás, vamos orar, porque Daniel convocou essa oração. A mesma coisa acontece no Evangelho de Mateus. Podem ver comigo ali, Mateus, capítulo 3, quando João Batista aparece na Palestina, pregando a iminente chegada do Messias. Ele diz assim: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Ora, o que é que João Batista está fazendo? Está anunciando a chegada iminente do Messias, como eu disse. João Batista e Jesus eram praticamente contemporâneos. Quando Isabel, mãe de João Batista, ficou grávida, a mãe de Jesus também ficou grávida, em seguida. Então eles eram contemporâneos. Só que agora, João começa antes o seu ministério, vai para o deserto, e aquele camarada todo estranho, inclusive para a época, começa a falar: arrependam-se, façam caminhos retos para Ele, e endireitem as suas vidas, porque Ele vai passar. O Messias está chegando, o Messias vai passar. Pergunta: se os homens não fizessem caminhos retos para o Messias, ele passaria ou não passaria? Passaria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido do ventre de uma mulher. Gálatas 4:4. Não interessava se a Palestina estava ou estaria pronta para receber o Messias ou não. Ele entraria na Palestina do mesmo jeito. Se as pessoas ouvissem a mensagem de João ou não a ouvissem, o Messias chegaria do mesmo jeito. Então, o que isso está dizendo para nós? Que Deus está fazendo alguma coisa, que Ele está desejoso de fazer coisas, e que Ele prometeu fazer coisas, e que Ele vai fazer. Então, por que é que nós oramos? Justamente por isso, para não ficarmos de fora daquilo que Deus está fazendo. Ele prometeu fazer e vai fazer. A palavra de Deus diz que, na verdade, quando nós oramos, então, nós estamos nos colocando nas mãos de Deus para que Ele nos inclua naquilo que Ele está fazendo. Por quê? Porque lá, quando o povo voltou da Babilônia, só um punhado, só um remanescente fiel voltou da Babilônia. Foi um punhadinho de gente que voltou. A turma estava lá na Babilônia, o camarada tinha comprado uma casa própria, com financiamento da Caixa Econômica da Babilônia, para pagar em 30 anos. Aí já tinha pago 15, chegou o tempo do cativeiro terminar. O que ele falou? Eu já paguei 15 anos, tenho 15 anos, eu vou ficar aqui. Aqui eu tenho casa própria, lá em Jerusalém não tem nem onde morar. Esse negócio aí vai ser uma confusão, eu vou ficar por aqui. Outro sujeito tinha feito uma padaria, o negócio estava dando certo.
Por que eu vou lá para Jerusalém? Aqui eu tenho uma padaria, pelo menos estou me sustentando, eu sei onde é que eu estou pisando. Meus filhos já nasceram aqui na Babilônia mesmo, e a minha filha já casou com um babilônio. Então, muita gente ficou. Na verdade, a menor parte voltou. Só um punhado muito fiel voltou. Então, é exatamente esse o raciocínio de Daniel. O cativeiro vai acabar, e eu vou me derramar em oração na presença de Deus para quê? Para que quando ele passar por aqui e levar embora o povo dele, eu não fique. Que eu vá junto. A mesma coisa está acontecendo com João Batista. O Messias vai chegar. Arrumem os caminhos. Endireitem a vida de vocês. Arrependam-se. Por quê? Porque ele vai passar. E se você não tiver feito caminhos retos para o Senhor, ele vai passar e você não vai perceber. Ele vai passar e você não vai reconhecê-lo. Ele vai passar e você não vai discerni-lo. Ele vai passar e você vai ficar para trás. E aí então você vai dizer, onde é que está o Messias? Nós vamos dizer, ele já passou e já foi. Você está atrasado. A mesma coisa acontecendo lá em Atos dos Apóstolos. Com licença. O Espírito Santo vai ser derramado. Ora, então por que é que eu devo orar? Se o Espírito Santo vai ser derramado. Justamente por isso, porque o Espírito Santo vai ser derramado. Pode ser que ele seja derramado e você não esteja lá. Como de fato, a Bíblia mesmo diz que de 500 seguidores, só 120 estavam lá. Então é muito possível que, se você não estiver orando, o Espírito Santo seja derramado e você não esteja lá. Pode ser que ele seja derramado e não sobre você. Pode ser que ele seja derramado e você nem perceba que ele foi derramado. Então é por isso que você ora. Não é para que Deus faça alguma coisa. É porque Deus está fazendo alguma coisa, Ele prometeu fazer alguma coisa, e Ele vai fazer alguma coisa. Deus não age em resposta à nossa oração. Não é para colocar Deus em ação que nós oramos, para colocar Deus em movimento. Nós oramos não é para chamar a atenção de Deus para uma realidade. Então por que é que nós oramos? Porque Deus quer fazer alguma coisa, Ele prometeu fazer e vai fazer. E nós oramos dizendo, Senhor, quando fizeres, faze-o através de mim. Quando fizeres, faze-o comigo. Quando fizeres, não te esqueças de mim, porque eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou interessado, eu estou comprometido, eu quero ser instrumento teu, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Por isso, parece muito interessante, nós vamos ver mais 3 histórias no livro de Atos. Lá em Atos capítulo 8, do versículo 26 em diante, está dito assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Imagine a cena. Eu imagino que que Filipe, ele estava já muito impressionado com o que Deus vinha fazendo no início ali da igreja.
Ele estava lá em Samaria, Deus estava se movendo de maneira assim muito milagrosa, muitas pessoas se convertendo. Então era aquele movimento, aquela coisa que dava para ver assim claramente o agir de Deus ali em Samaria. Então a gente pode arriscar que Filipe já estava muito impressionado e estava muito envolvido com o que estava acontecendo em Samaria, mas talvez não dá para imaginar que passou pela cabeça dele que ele tinha que se deslocar para um local deserto, que ele não sabia para que ele estava indo ali, mas Deus mandou que ele fizesse isso. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Também não se sabe dizer se talvez Filipe pudesse ter imaginado que Deus já estava falando com um eunuco etíope, através do profeta Isaías. Imagina. Parece que nunca foi tão fácil evangelizar como nesse encontro. O sujeito está lá lendo o profeta Isaías, como um cordeiro mudo, foi levado para o matadouro, uma ovelha, não abriu a sua boca. Aí, que será esse cordeiro? Quem será essa ovelha que não abriu a sua boca? De quem será que esse cara está falando, se referindo a Isaías? E aí chega o Filipe, dá licença, o senhor está entendendo aí o que está lendo? Não? Dá licença de eu explicar? Ele falou, claro, sobe aí. Foi aí então que se dá esse encontro. Olha só que maravilha. O que aconteceu assim tão interessante? Deus está agindo na vida do eunuco. Deus está agindo na vida de Filipe, no momento certo, junta os dois, e o eunuco é batizado. Sabe, esse eunuco, eu tenho para mim, pessoalmente até, esse etíope, eu tenho para mim que foi ele que levou a semente do evangelho para a Etiópia. Quando nós estivemos lá agora na Coreia, nós conhecemos 3 pastores, lembra, André? 3 pastores da Coreia, eles eram um barato. Tem aí, Luiz, esse camarada aí, ó. Esse camarada é uma simpatia. Ele é um pastor etíope. Sorriu para mim numa foto ali, ó. Ele se vestia normalmente com uma roupa da Etiópia. Ele ia sempre a caráter. Mas hoje, ali ele estava com... Nós estávamos lá um calor de 40 graus. Ele estava aí com uma camisa branca e louvando, e cada vez que ele levantava para louvar, ele lembrava a Rosane, sabe? Louvava, assim, aquela alegria, aquela coisa contagiante. Eu fiquei muito, fiquei impressionado com ele, e fiquei pensando, esse camarada, talvez seja ainda fruto do evangelho levado lá para a Etiópia, por aquele eunuco, por causa daquele encontro com Filipe, naquele dia. Veja que maravilha. Deus está agindo na vida do eunuco, Deus está agindo na vida de Filipe, junta os dois. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes Deus nos usa, levando-nos até situações onde nós só vamos entender depois, como é que foi que aconteceu isso? Nos unindo com pessoas necessitadas, com pessoas carentes, que estavam exatamente precisando da nossa palavra. Vamos ver mais uma historinha? Atos capítulo 9, versículos 10 a 17, eu acho que é. Deixa eu ver lá. Atos capítulo 9, versículos 10 em diante. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou. Irmão Saulo? Até meia hora atrás o Filipe estava com medo do Saulo, achando que ele tinha vindo ali para perseguir os cristãos de Damasco, como de fato Saulo tinha ido mesmo com essa intenção. Tinha um medo enorme do Saulo, mas agora chega ali: irmão Saulo, o que é que mudou em meia hora? O que mudou foi essa conversa. Ô Ananias, enquanto você estava aí jogando futebol, enquanto você estava orando, eu já estava me encontrando com Saulo na estrada de Damasco. Já falei com ele. Ou você pensa que eu estou desocupado aqui no céu, que eu não estou fazendo nada, que eu não estou comprometido com o espalhar do meu evangelho, da minha graça, que eu estou esperando você, Ananias, se colocar de joelhos para me chamar, para me colocar em movimento. Ananias, eu estou em movimento, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou querendo trabalhar muito mais. Eu quero saber, você está dentro ou não está dentro? Você quer participar ou não quer participar? Aí o Ananias diz: bom, nesses termos eu vou. Aí chega lá, irmão Saulo. De uma hora para outra virou irmão dele. Por quê? Por causa disso. Veja que interessante, Deus está trabalhando no coração de Saulo, Deus está falando com Ananias, junta os dois, e o resultado é que Saulo de Tarso recebe o batismo, depois de comer ele recupera suas forças e volta a enxergar. Outra história, Atos capítulo 10, versículos 1 a 15. Atos capítulo 10, só virar a página aí, com licença. Atos 10, 1 em diante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio então olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha só que coisa incrível. Um homem que não conhecia Jesus, teve as suas orações e as suas esmolas, ou as suas orações ouvidas por Deus, e as suas esmolas, as suas ofertas, aceitas por Deus. Então esse versículo aqui, ele escandaliza muitos crentes. Como é que pode? Um camarada nem era crente, nem conhecia Jesus, e Deus ouvia a oração dele. Então, o pastor Ed até diz assim: olha, esse versículo nem deveria estar na Bíblia dos crentes. Mas, depois que o anjo respondeu isso para ele, disse assim: agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o outro Simão, né? Um curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então isso foi num dia. No dia seguinte, versículo 9, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade,
Pedro subiu ao terraço para orar. Eu fico só imaginando que era uma cobertura muito legal, com vista para o mar, porque tá narrado assim, né? A casa desse Simão, o curtidor, era perto do mar e tinha um terraço em cima. Então Pedro, ele gostava de ir lá para orar. Nesse dia ele subiu, era meio-dia, vamos ler ali? Ele subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Aqui o Freud, os psicanalistas, eles fariam uma festa, porque esse êxtase aqui do Pedro, ele podia ser explicado assim, ó, sujeito sobe para orar, está com fome, é meio-dia, a comida está sendo preparada, vem aquele cheiro, devia ser um cheiro maravilhoso. Vai ver que o Simão, o curtidor, estava fazendo um churrasco lá embaixo. Aí o Pedro sente aquele cheiro, está orando, entra em êxtase. Aí a psicanálise poderia dizer, cientificamente, isso aí é uma alucinação, uma projeção. Pedro imagina aquele lençol, aquela coisa toda, porque ele é judeu, não pode comer essas coisas, então ele começa a imaginar coisas. A psicanálise poderia até explicar desse jeito, né? Mas aí o que diz assim, aí depois que ele caiu em êxtase, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, o conhecido como Pedro. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? Pedro está orando, já passou um dia. Se você ficou, de certa forma, aí pensando, impressionado de que o Freud poderia explicar o êxtase do Pedro, como sendo uma alucinação, uma projeção do seu subconsciente, do seu inconsciente, agora o mesmo Freud não pode explicar o que está acontecendo. 3 homens batendo na porta lá embaixo do prédio, procurando por Pedro. E a Bíblia diz o quê? Que foi o Espírito Santo que mandou. Foi o Espírito Santo que foi lá falar com Cornélio. Então, se você consegue entender isso, o que está acontecendo aqui, pensa no que pode acontecer hoje. Pedro está falando com Cornélio, Pedro está falando com Pedro, no momento certo junta os dois, e o resultado, o que é? Salvação na casa de Cornélio. Foi salva toda a casa de Cornélio, os seus servos, as suas filhas, os seus filhos. Toda a casa de Cornélio foi salva por uma ação do Espírito Santo que juntou Pedro com quem ele estava trabalhando, tanto que ensinou um princípio novo para Pedro a respeito do que ele podia comer, e Cornélio, que era um homem piedoso. Por quê? Por que está acontecendo tudo isso de novo? Porque Deus não está parado, Deus está trabalhando. Aliás, Jesus disse isso, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. João capítulo 5. Veja que interessante, se nós fôssemos orar, como nos sugere Dallas Willard. Dallas Willard foi um teólogo, que já não está mais entre nós, mas um teólogo que vale a pena pesquisar sobre ele. Dallas Willard diz assim para nós, nos sugere que a oração é uma conversa com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. Repito, Dallas Willard, a oração
é uma conversa com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos. No caso, eu que estou orando e Deus. Eu sou, então, cooperador de Deus. Eu não sou um camarada que entrega para que Deus faça sozinho, mas também não sou um camarada que quer fazer tudo sozinho, sem Deus. Eu sou, portanto, um cooperador de Deus. É assim que a Bíblia me descreve. Então, eu vou conversar com Deus a respeito do que nós estamos fazendo juntos. No meu caso, por exemplo, em que Deus me deu o privilégio, a honra e a responsabilidade de ter 4 filhas mulheres. Já pensaram, né? 4 filhas mulheres na atual conjuntura. Hoje elas já são adultas, já tomam as suas próprias decisões, assumem seus próprios riscos. Mas para nós que somos pais, elas continuam sendo nossas filhinhas, né? Quem é pai entende o que eu estou dizendo. Elas vão continuar sendo sempre nossas filhas. Então, eu posso orar de 2 maneiras. Eu posso chegar para Deus e dizer assim, ó, Senhor Deus, um minutinho aí da sua atenção. Só sabe, tem algumas coisas que eu estou notando na vida das minhas filhas. Eu tenho percebido que, sei lá, algumas coisinhas aí estão meio fora do lugar. E eu queria pedir, então, que o Senhor tomasse algumas providências em relação a isso. Se o Senhor quiser, claro. Aí eu começo a dizer para Deus aquilo que eu acho que Ele tem que fazer na vida das minhas filhas. Eu estou usando as minhas filhas como exemplo, porque está em casa, se eu tiver que pedir desculpa, é para elas, né? Mas isso vale também para os meus genros, para os meus netos, isso vale para o meu pequeno grupo, por quem nós oramos sempre, isso vale para os discípulos de Jesus que Deus colocou a nosso cuidado, para nós acompanharmos. Isso vale para os meus vizinhos, isso vale para os meus amigos, isso vale para os meus colegas. Eu dizendo para Deus o que está errado e o que Deus precisa fazer na vida deles. Como se Deus estivesse nem aí para a minha família, por exemplo, começando por aí. Esperando o quê? Que eu me ajoelhasse para orar, para Ele então, em resposta à minha oração, dissesse, é verdade, tem também a Juliana, a Fabiana, a Adriana, a Luciana. Na verdade, eu posso também orar de outra maneira. Eu posso orar assim, Deus, eu estou preocupado aí com as minhas filhas, sabe? Eu sei que o Senhor está muito mais interessado em abençoá-las do que eu mesmo. Que o seu amor por elas é muito mais perfeito que o meu. Eu sei que os seus olhos seguem as minhas filhas aonde quer que elas estejam, aonde os meus próprios olhos já não as alcançam. Eu sei que o Senhor conhece as minhas filhas muito mais do que eu. Eu sei que o Senhor conhece o coração delas muito mais do que eu. Eu sei que o Senhor quer abençoá-las, que o Senhor quer redimi-las, que o Senhor quer transformá-las em mulheres à imagem do teu Filho Jesus. Então, Senhor, eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está agindo na vida dela. Como é que eu posso te ajudar? Essa é a conversa. Essa é a oração. Eu sei que o Senhor já está trabalhando. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso entrar nessa? Como é que eu posso cooperar contigo na obra que o Senhor quer fazer na vida delas, nesse exemplo? Tendo dito isso, é muito razoável que eu simplesmente pare, fique em silêncio, esperando que Deus me diga o que fazer. Isso se chama oração de intercessão. E aí então Deus vai dizer assim, é verdade, eu estou mesmo cuidando delas, exatamente agora que você já não tem mais condição de cuidar. Elas estão longe de você, a sua mão já não as alcança, elas são adultas, mas a minha mão está sobre elas. E há algumas coisas que eu quero fazer e que eu posso usar você. Eu quero usar você para abençoar as suas filhas. Aliás, minhas filhas, que eu deixei aos seus cuidados.
Imagina se o Ananias está orando assim: Senhor, chegou aqui em Damasco um tal de Saulo, o cara veio bufando, o cara é nervoso, o cara está a fim de bater em todo mundo, de prender os cristãos aqui de Damasco. O homem veio nervoso, ele está com raiva, é um cara cheio de ódio, ele tem cartas dos sacerdotes para mandar prender. Imagina se o Ananias está orando assim, que desperdício de emoção, que desperdício de oração. Por quê? Porque o Saulo já está até convertido. Talvez um anjo, olhando esta cena, né, ao lado de Deus, assim: mas, Senhor Deus, tem que ter uma paciência, né, para ouvir a oração desse pessoal, né? Aí o Deus falou: calma, anjo, fica calmo. Esse é o jeito dele mesmo, ele se preocupa com a igreja de Damasco, ele está preocupado com o Saulo, mas ele não sabe que nós estamos ocupados com Saulo, ele não sabe que nós já tomamos as providências, ele não sabe, nem sabe, que o meu filho Jesus acaba de falar com ele lá na estrada de Damasco. Então, qual seria a oração mais sensata de Ananias? Senhor, só está sabendo, né? Vem vindo aí um cara chamado Saulo, ele é nervoso. Olha aqui, ó, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu sei que o Senhor está cuidando da sua igreja em Damasco, eu não sei como. Eu sei que o Senhor tem a intenção de abençoar esse tal de Saulo, e que o Senhor não se agrada de ver um homem assim, tão cheio de raiva, tão cheio de ódio, e que o seu coração, Deus, é um coração abençoador. Então, o que é que o Senhor está fazendo? Será que eu posso ser instrumento teu? Será que eu posso ser incluído naquilo que o Senhor está fazendo? Será que quando o Senhor fizer alguma coisa aqui em Damasco e na vida deste Saulo, eu posso ser usado de alguma forma? Aí Ananias faria o quê? Ficaria em silêncio, esperando o quê? Que Deus o movesse, e não que Deus se movesse. Por quê? Porque a oração não é algo que fazemos para colocar Deus em movimento. Deus está em movimento. A oração é a nossa entrega voluntária das nossas próprias vidas, para que Deus nos coloque em movimento, para que Deus coloque a palavra em nossa boca, para que Deus nos diga onde ir, o que fazer, quando, por quê, como. Deus é que nos conduz. É o Espírito Santo que conduz a igreja em Atos. Não é a igreja de Atos com as suas orações que conduz, que guia o Espírito Santo. É o contrário. A oração é esta igreja aqui de Monte Serra, de joelhos, dizendo: nós estamos aqui porque estamos disponíveis. Nós queremos pagar o preço de sermos usados por Ti e para a Tua glória. O que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor quer fazer em Porto Alegre? Como é que o Senhor quer nos usar? O que é que o Senhor quer fazer lá na Ilha das Flores? O que é que o Senhor quer fazer lá na Restinga? O que é que o Senhor quer fazer lá em Gravataí? O que é que o Senhor quer fazer em Canoas? Como é que nós podemos ser usados, Senhor? Nós estamos aqui de joelhos, prontos para pagar este preço. Prontos para sermos usados. Mostra-nos, indica-nos, guia-nos. Por quê? Porque Deus, quando você se ajoelha, Deus já está trabalhando. Quando você se ajoelha, Deus inclui você entre os trabalhadores. Quando você se ajoelha, você se compromete com o que Deus está fazendo. Quando você se ajoelha e Deus recolhe o povo lá no cativeiro, Ele recolhe quem? Os ajoelhados. Quando você se ajoelha e o Messias passa pelo caminho, os ajoelhados reconhecem, percebem quem é o Messias e que Ele está passando. Quando Deus derrama o Espírito Santo é derramado sobre os ajoelhados. Quando Deus quer alcançar a Etiópia, Ele fala com os ajoelhados. Quando Deus quer alcançar Saulo, quer atender Saulo, Ele fala com os ajoelhados. Quando Deus quer alcançar Cornélio,
Ele fala com os ajoelhados. Então, quando Deus quer expandir-se missionariamente lá em Atos, que eu recomendo a leitura, porque é muito interessante, quando ele quer expandir-se missionariamente, o que ele fala? Ele fala com a igreja de Antioquia, como quer falar com a igreja de Montserrat. E ele diz lá para os pastores que estão em oração e em jejum: separem a mim Paulo e Barnabé. Olha que lindo. Eles estão em oração e Deus fala com eles, e eles separam Paulo e Barnabé e os enviam como missionário. Por quê? Repito, porque Deus fala com os ajoelhados, porque Deus usa os ajoelhados. Por que é que nós oramos então? Não é para que Deus faça. Nós oramos para que Deus nos inclua naquilo que Ele está fazendo. Esse é o grande privilégio que nós temos. O grande privilégio é poder ouvir de Deus: olha, eu chamo vocês, porque para que vocês sejam meus cooperadores naquilo que eu estou fazendo no mundo. Talvez, se nós cultivássemos em nossas orações mais o silêncio, as nossas reações, as nossas ações seriam muito mais efetivas. Se nós dessemos mais atenção ao que Deus está fazendo, se nós ficássemos mais atentos às visões que Ele quer nos dar, se nós ficássemos mais atentos às revelações que Ele quer nos dar, as nossas ações certamente seriam muito mais efetivas. Interessante que Deus diz assim para Ananias: Saulo está orando, e ele viu um homem chamado Ananias. Será que o Ananias, na visão de Saulo, tinha um crachá? Tinha uma etiqueta dessa que nós usamos aqui? Ou como é isso? Como é que ele viu um homem chamado Ananias? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que falou isso para Saulo. Se você crê nisso, bem-vindo ao mundo do Espírito Santo, onde Deus trabalha e chama você a cooperar com Ele no trabalho que Ele está fazendo. Eu quero fazer 2 apelos da sua resposta, ou 2 sugestões da sua resposta para esse ensino hoje à noite. O primeiro é que você, de fato, se disponibilize mais a Deus. Como? Parando para ouvi-lo. Pare para ouvir a Deus. Não se apresse em fazer nada. Apenas pare para ouvir a Deus. A segunda sugestão que eu quero fazer, como resposta deste estudo hoje à noite aqui, é que você descanse. Você que está carregando um fardo pesado nas costas, como se a solução de tudo dependesse de você e das suas orações. Diga assim em oração: Deus, este fardo está pesado demais para mim. Eu sei que a solução não depende de mim. Então eu quero entregar este fardo e quero ficar aqui diante de Ti, apenas para que o Senhor me diga se o Senhor quer me usar e como o Senhor quer me usar. Mas este fardo eu não quero carregar mais. Ele é pesado demais. Eu sugiro que você que fez esta oração nesse momento, fique de pé, porque nós queremos fazer esta oração juntos. Queremos orar com você neste mesmo sentido. Nós vamos cantar de novo daqui a pouco aquela música que diz: usa-me, Senhor. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir que você pense nas suas realidades, que você pense naquelas coisas que estão ocupando a sua mente, que estão trazendo para você ansiedade, que estão trazendo preocupação, que estão trazendo cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço físico, cansaço, dores no corpo, dores na alma. Pense assim: Deus está cuidando de mim. Deus está trabalhando. Deus quer me abençoar. Deus quer me usar naquilo que Ele está fazendo. Pense assim sobre o seu fardo: por que é que eu seguro isto?
como se tudo dependesse de mim. Entrega o teu fardo ao teu Pai. Quando fazemos isso, essa entrega do nosso fardo ao nosso Pai, quando nós fazemos isso através das nossas orações e súplicas, a palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos preenche, nos sacia, nos consola, como se Deus viesse enquanto oramos e sussurrasse no nosso ouvido: deixa na minha mão, eu estou cuidando. É isso que faz a gente dormir o sono dos justos. Orar é também, e se não principalmente, ouvir que Deus está cuidando. De quando em vez temos o privilégio de saber que Ele quer nos usar, o que Ele está fazendo, como Ele quer que nós cooperemos com Ele. Isso de sermos usados por Deus é uma bem-aventurança tão grande, um privilégio tão grande, impagável. Não há nada que nós pudéssemos ou viéssemos a trocar nessa vida do que esse privilégio de sermos usados por Deus naquilo que Ele está fazendo. Pense nisso enquanto nós cantamos essa canção. Pense que o seu fardo, ele é também de Deus. Deus está dizendo assim: deixa na minha mão, descanse. Esse fardo, antes de ser seu, é meu. Descanse. Então, aproveite esse momento para ter uma conversa com Deus a respeito do que vocês podem fazer juntos, ou de que nós podemos fazer juntos, a respeito daquilo que está te preocupando, e deixa nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos.